Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Agradeço a presença de todos pela audiência, tá? E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é a privacidade, que a gente vai trazer uma abordagem da visão da VPN até o Drex, tá bom? Aqui segue um QR Code com o link das minhas redes sociais para quem tiver interesse, quiser seguir, nosso canal no YouTube também. Eu sou Alessandro Siqueira, conhecido como o Forense, tá? Tenho mais de 20 anos de experiência em segurança da informação. Sou um profissional especializado em tecnologia, hackerismo, análise forense, pesquisador independente de segurança. Já palestrei em diversos eventos, tá, renomados. Também sou criador do canal O Forense, tá? E acumulo aí mais de 30 certificações voltadas à área de segurança da informação e privacidade. Minha formação base é em redes de computadores, tenho especializações em engenharia de telecom, computação forense, perícia digital, tenho um MBA em segurança da informação e também sou um geek apaixonado por é, tecnologia, tá? Temas como hackerismo, computação forense, cibersegurança, teorias, OVNIs, IA, tudo isso são itens que chamam a minha atenção e eu costumo gastar muita parte do tempo disponível que eu tenho sobre isso. E tudo isso me levou a estudar um pouquinho sobre astrofísica e computação quântica, totalmente ali apartado nas minhas horas vagas, tá? Então vamos direto ao tema da live de hoje, que é a privacidade. Fazendo uma tradução bem direta e trazendo do latim, né, privados, a privacidade é o nosso direito, tá, de controlar a nossa informação, o que diz respeito a nós mesmos, tá? Com a capacidade da gente decidir com quem a gente deve compartilhar, que tipo de informação e que medida que essa informação é compartilhada, né? Trazendo uma visão do que é a privacidade hoje, né? É um tema muito complexo até onde vai a nossa privacidade. Uma vez que a gente coloca na nuvem, a privacidade ela é da nuvem. Porque ela pode ser compartilhada, porque eu esqueci de clicar lá na opção de proteger aquela informação. Eu posso compartilhar uma informação e ocorrer um vazamento, tá? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o conceito de privacidade, o que eu quero que seja compartilhado. Porque eu tenho que imaginar que por mais que eu vou lá e clico naquelas opções relacionadas, eu não quero compartilhar com os outros, eu quero só que meus amigos tenham acesso, eu quero que isso, eu quero que aquilo, pode acontecer um vazamento. E nesse vazamento que acontece, aquilo que era privado se torna público, tá? De uma forma errada, mas acaba vazando. Então, antes de você submeter uma informação para a nuvem, pense se essa informação deveria estar lá, tá? E aí que você começa a trabalhar o seu direito à privacidade, você mesmo saciando ali com quem e como. Que uma vez que eu coloco em qualquer plataforma, ela vai estar compartilhada em algum momento se tiver uma falha ou um vazamento, tá bom? Então, a privacidade é um direito fundamental, né, em diversas sociedades, tá? Mas é necessário que seja feito ali um arcabouço legal, né, para garantir isso. Acho que assim, desde 2018 a gente vem percebendo isso no Brasil. Então, é importante que a gente entenda que, por mais que seja um direito fundamental, não quer dizer que ele será respeitado, tá? Então, por isso que a gente traz o próximo tópico, que é a privacidade e a legislação brasileira. Então, a nossa Constituição, tá, já lá no artigo 5º, traz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Tá, isso está na nossa Constituição, o link está aqui embaixo, e ela traz, sendo mais específica no inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida, a privacidade, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material, moral e decorrente à sua violação.
Ou seja, desde na concepção da nossa Constituição, já existia lá um artigo referente a isso, mas só isso não foi suficiente ao longo do tempo da evolução tecnológica de todos os acontecimentos para que se mantesse. E aí lá, fazendo um recorte bem simples, tá? Eu trago recortes de leis relacionadas que são especificamente ao conteúdo da nossa live, respeitando toda a parte jurídica, os advogados. Dando continuidade aqui, agora a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? A lei de número 13.709. Ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018, mas entrou em vigor ali em setembro de 2020, tá? Qual que é o propósito dela, né? Ela estabelece regras para o tratamento, coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, tanto em plataformas digitais quanto em meios físicos, tá? É muito importante que o principal objetivo é garantir a privacidade, a segurança e o controle das nossas informações, né? Das informações de todo indivíduo, tá? Então, vale a pena ali para fazer a leitura, para quem não conhece ainda, segue o link abaixo, tá bom? E aí a gente vai para nosso primeiro quiz aí. Apareceu para Sim, vocês? apareceu aqui. Sim, Então, aí a primeira questão, se puder responder aí. Legal. A ideia é que vocês respondam antes mesmo de assistir a palestra, até mesmo para que a gente tenha uma perspectiva diferente lá no final. respondido. Fechar. Ver. Dá mais uns segundos aí. Todo mundo? Então, beleza. Então, aqui a gente tem 85% falando que é LGPD, alguns falaram que era LGPS e outros GDPR. A nossa legislação brasileira, que é responsável hoje pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é LGPD. Perfeito? Então, como fica a proteção de dados no mundo, né? Se a gente olhar num gráfico que é disponível pela CNIL francesa, a gente tem uma visão como é que está distribuída a questão de proteção de dados pessoais ao redor do mundo. Então, se vocês olharem, é perceptível, tá? Que assim, poucos países hoje não têm uma legislação ou algo do tipo. Tirando os Estados Unidos, que os Estados Unidos segue a vida própria. Então, tem a lei da Califórnia, CCPA, lá, mas grande parte dos Estados Unidos e grande parte de países do mundo ele já tem a lei, alguns já seguem alguns itens próprios. Se você for ver aqui, a própria América Latina, tem alguns países aqui que já tem algum tempo, Argentina e Uruguai, que nem eu citei. Então, assim, é um mapa atualizado de o 10 de 23, tá? Faz um ano que esse mapa foi atualizado. Então, esse é uma visualização de como anda a questão relacionada à proteção de dados pessoais no mundo, tá? E aí a gente entra num ponto que a gente traz no início da palestra, né? De que maneira a privacidade acaba sendo afetada pela IA, tá? Isso é uma relação complexa, tá? Entre a privacidade e a inteligência artificial, principalmente devido ao uso da IA.
né? Hoje, todas as soluções de segurança, todas as soluções de mercado, a solução de marketing, solução de sites, todas elas trabalham com IA. E aí a gente fica à mercê do que é, para que é utilizada essas informações e de que forma são utilizadas essas informações, como essas informações são armazenadas, como elas são vendidas, como elas são protegidas. Muitas vezes a gente descobre que no pior cenário que não existia nada disso. Simplesmente era feita uma coleta, um armazenamento e essas informações sofrem vazamentos recorrentes ao longo do tempo, tá? E assim, e não é uma verdade, não é uma mentira que muitas empresas acabam não se preocupando com isso. Infelizmente, apesar de todas as legislações vigentes no mundo, tem muitas empresas que acabam não se preocupando, tá? Principalmente com a proteção relacionada a isso. Então, aqui a gente tem, né, os pontos de atenção quando a gente fala de privacidade voltada à IA. Coleta de dados, rastreamento e vigilância, extremismo, manipulação, plágio e desinformação e vazamento de dados e segurança. Tem uma palestra, tem outros vídeos meus no canal e em algumas redes falando sobre o benefício, o seu risco. Não é o caso aqui, o caso é voltado à privacidade, tá? Então, por isso que eu fiz um recorte. Então, por que coleta de dados? Para onde vai essa massa, esse volume, né? Essa flexibilidade que a IA tem de processar milhões de informações relacionadas e trazer de forma generativa isso pronto para que você possa questionar, trabalhar, trazer mesmo no nosso dia a dia. Rastreamento, vigilância e extremismo, isso está muito comum hoje em dia. Polaridade, não importa se é vermelho, azul, verde, amarelo, se é a religião A, religião B, o extremismo é um ponto muito sensível da raça humana. Tá? Isso historicamente pode pegar ali, fazer uma retrospectiva que a gente vai bater. Manipulação, prática de desinformação e vazamento de dados. Aí eu trago alguns recortes. Muito importante, a China já começou a utilizar o scan facial junto com a IA para pegar a população de classe E e B. Tá? Então, teoricamente, lá eles já começaram a fazer esse cruzamento, fazer o mapeamento, e já está utilizando, tem quase 500 mil de pessoas já escaneadas, isso é uma realidade na China. A China é uma das precursoras nos dois assuntos tecnológicos, tá? Aqui é uma notícia do New York Times. Aqui a gente já traz o contrário. Estados Unidos proíbe o uso de tecnologia de reconhecimento facial associada a IA, tá? Por questões relacionadas a constrangimento aos seus titulares de dados, as pessoas da sua população. Aí a gente pega um outro recorte da China. A China já está utilizando também óculos de inteligência artificial, de reconhecimento facial com inteligência artificial nas escolas. Então, os alunos já têm parece um arquinho que ele põe na cabeça, que ele já verifica a face do aluno, se ele está prestando atenção, se ele está triste, se ele está feliz. E isso mostra no dashboard e no BI, onde o professor consegue direcionar a atenção, fazer a cobrança direcionada aos seus alunos, tá? Tem alguns vídeos no YouTube sobre o assunto também. Ontem saiu que em algumas redes que um hospital da China já estava em pré-funcionamento, tá? Relacionado a operar 100% com inteligência artificial. Tá? Pelo que eu estava lendo ontem, alguns fóruns que eu recebo, já tem 14 IAs direcionadas para atendimento ao público. Então, assim, eles já estão levando a um segundo nível o uso da IA dentro da estrutura da própria China. Por que que eu trago dentro da China, né? Grande parte dos países que trazem utilização e tem informação sobre a China, tem algumas relacionadas a alguns países da Europa, Estados Unidos, Brasil, mas assim, grande parte, o motor do mundo, tirando o Elon Musk, está voltado ao mundo chinês, tá? A outra coisa, a polícia já utiliza os óculos interligado com inteligência artificial e reconhecimento facial, tá? A nova versão do óculos que está ligada à IA é só meio óculos. Então, aqui você tem o óculos inteiro, lá é só meio. Ele identifica a pessoa, faz o cruzamento na base, traz as informações, fala se é suspeito ou não. Já aprendeu mais gente lá do que algumas tecnologias voltadas ao mundo. Só que, assim, existe o grande risco, né? Que é relacionado ao falso positivo, relacionado às pessoas, a forma que é feito. A gente sabe que pessoas negras têm
risco muito grande de falso positivo com tecnologia de reconhecimento facial, porque é uma limitação da própria tecnologia, tá? Se eu estava vendo outro estudo, isso está no próprio manual, pessoas negras, asiáticas, e algumas outras etnias também acabam sendo prejudicadas. Esse aqui eu peguei hoje, o Denis até compartilhou comigo que alguns hackers invadiram alguns aspiradores dos Estados Unidos, tá? E aí controlaram, começaram a xingar os seus donos e os animais de estimação. Então, assim, isso já é uma realidade. A gente está falando do mundo totalmente conectado. E aí a gente não tem como deixar de falar do que o Elon Musk está fazendo. Eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. Tem até uns grupos de discussões que eu participo, que eu falo que o Elon Musk ele só não se tornou uma potência bélica ainda porque ele precisa de um país, ele precisa de espaço territorial físico. Ele já tem todo o resto. Só que ele não tem espaço, na minha visão pessoal, minha opinião, ele precisa de espaço físico. Ah, mas por que que ele não pega um país da África? Simples, né? Como é que você vai chegar em grande parte do mundo? O que que você vai quando você começa a estudar questões de guerras, tanto cibernética como guerras relacionadas à parte bélica mesmo, você tem pontos estratégicos. Então, assim, o que ele vem fazendo na página dele, no site dele, cara, é muito impressionante. Eu recomendaria vocês dar uma olhada. Ele tem um trabalho de rede neural gigantesco, muito pouco divulgado, mas é muito animal. Então, assim, o trabalho que ele vem fazendo, assim, o perigo que ele vai se tornando, né? Existe em alguns lugares que o pessoal fala, né? Tem pessoas que estão se tornando maiores que estados. Ele já se tornou já faz um tempo, tá? Aí a gente vai para uma visão de navegação tradicional para a gente chegar na VPN e alguns outros pontos, tá? Então aqui o que que a gente traz como navegação tradicional, tá? Aqui a gente entra na segunda pergunta. Vamos lá, na sua opinião, é possível navegar anonimamente na internet? Praticamente 50% respondeu que sim, 30% que sim, 70% que não, tá? Na verdade, deixa eu até ver aqui se eu não falei besteira, não, tá certo. Não, tá 40-60. Na verdade, vocês vão descobrir isso daqui a pouquinho. Então, assim, o que que a gente precisa entender primeiramente? Como funciona uma conexão? Então, isso é para qualquer país, tá? Eu tenho dispositivos que querem conectar na internet, eu tenho os atores que precisam fazer parte para que essa comunicação aconteça. Então, para qualquer país, eu tenho a operadora de telecomunicação, no Brasil, eu coloquei as quatro principais, tá? Isso muda de estado para estado, de cidade para cidade, e as tecnologias. Então, o que que eu preciso? Um dispositivo, uma tecnologia de conexão, seja satélite, 5G, Wi-Fi, o que for, e uma operadora associada. Se eu tiver esses dois fatores, eu consigo ter acesso à internet. Lembrando que a gente precisa balizar todo mundo que está aqui presente, tá? Então, isso aqui faz com que aconteça a comunicação com a internet. Por que que isso é importante? Nessa foto aqui eu consegui entender aonde o Elon Musk tinha liberado o X, aonde foi pedido para bloquear o X. O que que aconteceu com o X? Nada mais, nada menos que teve uma ordem do STF, tá? E aí a Anatel entrou em contato com as operadoras, inclusive a Starlink, proibiu que fosse feita a comunicação. Ah, mas por que, se a Starlink é satélite, por que que a Anatel consegue? Porque ela está operando em frequências que rodam no Brasil. Então, assim, bandas que rodam no Brasil, ela atende a legislação brasileira. Então, por esse motivo, ela é obrigada a atender. Se alguém tivesse aquelas antenas marítimas aqueles telefones de satélites de prover conexão com a internet, talvez possivelmente teria acesso. Mas trabalhando com banda nacional, passando pela estrutura da Anatel, estrutura das operadoras nível Brasil, é solicitado o bloqueio e esse bloqueio vai acontecer. Existem tecnologias para você burlar, existe, igual o Cloudflare e a Akamai, são proxies que você põe na frente, mas não vem o caso. Então, basicamente, para qualquer um, tá? Então, é assim que a China bloqueia lá, é assim que funciona na Coreia, a empresa de operação, o órgão, o regulamentador, cada um vai ter o seu nome, entra em contato, fala, ó, só passa determinados sites, determinadas informações e é feito todo o bloqueio nessa camada para toda a população. Aí a gente tem o quê? Pensando no acesso básico, né?
Nossas máquinas, dispositivos de celulares conectados em casa, um roteadorzinho, e aí a gente tem acesso à internet. Então, a gente passa a ter o primeiro ponto de atenção. Ó. Em casa, para todos nós, a gente passa a ter um IP público. Então, assim, para o mundo, você é conhecido por um número. Esse número aqui hoje é um IPv4, um endereço que cada casa, cada residência, seu celular tem, seu dispositivo, se tiver um chip de uma operadora e estiver navegando diretamente pela operadora, você vai ter um identificador único. É aqui isso que a gente brinca que é o RG digital, que é a informação que a polícia pede, que é tudo aquilo que você acaba tendo que trazer no momento do incidente ou qualquer coisa do tipo. E aí a gente tem, se a gente quiser consultar, então, oh, pô, estou em casa agora, quero saber qual é o meu IP. Tá o link aqui, você pode clicar nesse link, ele vai trazer para você o seu IP público no momento, então você vai saber que o IP da sua casa de internet é esse. Por que de internet? Se a gente olhar no gráfico anterior, se você for na sua TV, no seu celular ou no seu computador, você vai ver um IP muito parecido do que esse, o 92.168, 172, 10. Isso significa que é a sua rede interna. O mundo não conhece isso. Porém, o mundo conhece a interface do seu roteador que está conectado com o IP público, tá? Então, se você quiser saber seu IP, tiver curiosidade, clica nesse site aqui que ele vai trazer seu IP público. Não se assuste com essa mensagem, que suas atividades online podem ser observadas pelo seu provedor de serviço de internet, por qualquer outra pessoa que esteja bisbilhotando a sua conexão. Por quê? Isso aqui é uma mensagem do site de VPN. Então, assim, para vender o serviço, eles falam que você pode estar sendo monitorado. E, na verdade, você vai ver daqui a pouco que qualquer um pode estar sendo monitorado. Tá? Aqui a gente tem um teste de velocidade sem VPN, então aqui a gente entra no site, se você quiser saber também a velocidade da sua residência, da sua casa, quero saber quanto tem de internet. Lembrando, um ponto muito importante, se você estiver fazendo um teste da sua rede sem fio, esse valor não pode ser próximo do valor contratado, principalmente pela tecnologia de rede sem fio. Tá? Então, não vai depois da live ir lá, abrir um chamado, reclamar com a sua operadora, falando que a velocidade não chegou no real, porque você está usando Wi-Fi, porque existem diversos é, vetores a ser analisado aí para que você tenha a velocidade real. E aí a gente vai por que importa, né? O que é uma VPN? VPN nada mais é do que uma rede privada. Então, ele é uma rede que você contrata com qualquer serviço, qualquer provedor que tenha esse tipo de serviço, ele garante que você, a partir dessa conexão aqui em cima, que a gente viu, que você já tem com a sua operadora, você fala, eu não quero utilizar isso aqui, eu quero me conectar diretamente com um outro provedor. Você vai e contrata isso, tá? Como funciona, né? Ele permite que você navegue de forma segura, criptografada, que, ou seja, tudo que você trafegar ali está protegido, não está compartilhado, tá? E tem um mascaramento feito. Então, assim, o seu provedor atual, TIM, Claro, Vivo, seja lá qual for, não vai ter acesso ao seu conteúdo. Foi assim que no momento que o STF pediu para bloquear o X, muitas pessoas que tinham acesso a VPN continuaram com acesso ao X porque não saía pela navegação do Brasil, tá? Eles saíam por qualquer servidor do mundo. Daqui a pouco eu demonstro para vocês. E a gente tem mais uma pergunta, né? Isso garante anonimato e a proteção contra possíveis intercepções e rastreamento? Tá? A gente já vai ver a resposta dela um pouquinho mais para frente. Antes disso, a gente vai entender o tipo de VPN, né? Eu tenho a VPN pessoal e a VPN empresarial. Então, assim, se você trabalha numa empresa, provavelmente a empresa vai fornecer para você uma VPN que a gente chama de VPN SSL Client, que é via navegador ou via um cliente instalado na máquina sua. Então, eu preciso conectar na empresa. A empresa te passa o endereço, você entra com seus credenciais, entra com seu segundo fator, você vai ter acesso à rede da empresa. E se a gente estiver falando de duas empresas, uma VPN chamada Site to Site. Porém, se você estiver falando dessa VPN que eu comentei com vocês, que você contrata para acessar o seu conteúdo de forma anonimizada, a gente está falando de uma VPN pessoal, tá? E aí a gente trabalha em cima da nossa visão aqui sobre a VPN pessoal. E aí aqui eu demonstro como funciona o acesso, né? Pode ser uma NordVPN, Proton VTM, Surface, Surfsec VPN ou qualquer outra VPN. Então, como funciona? Você instala um plugin no seu navegador ou na sua máquina, ou
no seu roteador, vai depender do modelo que você contratar, e automaticamente do seu computador até o provedor de VPN, o dado fica totalmente criptografado. Então você estabelece um túnel de proteção em cima do seu provedor. Então tudo que você trafegar aqui, ele vai estar criptografado, só vai saber a sua máquina e o seu ponto de saída lá, que é o seu provedor da VPN, tá? E aí aqui eu trago para vocês a visão do mesmo navegador, depois que eu acessei com a VPN, ele fala, ó, agora seu tráfego de internet está protegido. Na verdade, ele protege o meu tráfego, mas não a minha privacidade. Vocês podem ver aqui que aqui marca, ó, provedor de serviço de internet, Fênix Telecom, porque eu me conectei no servidor do Brasil, tá? Aqui é um exemplo que eu trago de velocidade. Então, quando você usa uma VPN pessoal, você tem uma perda de velocidade, é normal. Então, eu tinha 580, meu link é de 600, eu praticamente tive ali 410 megas de conexão, fazendo um teste pela VPN. Aqui você consegue ver o critezinho da VPN, que eu posso escolher qualquer país a qualquer momento, então eu me conecto lá. Então, assim, a partir do momento que eu fizer isso, se eu tiver uma regra aplicada pela minha operadora no meu país, eu bypasso essa regra e passo a sair pelo país de conexão do provedor de VPN. Tá? Então, assim, tem uns que são no Panamá, outros na Suíça, leste europeu, e por aí vai. E aí a gente vem para a terceira pergunta, né? Isso realmente garante o anonimato e a proteção de possíveis intercepções e rastreamento? 100% respondeu que não. Perfeito. Por que que isso não garante o anonimato? Primeiro, você é obrigado a fornecer dados pessoais, e-mail e forma de pagamento, seja ela Bitcoin, débito, Pix, o que for, ou seja, você já criou o seu primeiro ponto de contato. Então, por mais que não tenha as informações da sua navegação, eles sabem quem você é. Então, assim, então não é 100% feito a anonimização. Existe um ou outro provedor, tá, de VPN que fala que faz o cadastro. Eu digo que fala porque é muito difícil, vocês vão entender, que ele faz a conexão sem registrar, mas é impossível se você não tiver log, tá? E aí a gente pega outro ponto de atenção. Sua VPN limita a quantidade de dispositivos, contratei um serviço, fala que eu só posso entrar com 5 dispositivos. Ué, que mágica que é essa? Se eu não tenho log, não tem registro, como é que você sabe a quantidade de dispositivo? Então aqui você já tira, cai por terra a teoria que você não tem log. Existe em algum lugar fica registrado os seus dispositivos e por fim fica registrado a sua navegação e as requisições de DNS que você faz. Ou seja, nem que seja por um período pequeno de tempo, existem os logs registrados, tá? Não tem como existir VPN sem log. Tá? Mesmo que temporário para funcionar a cada 24 horas, só vai funcionar enquanto o servidor estiver ligado. Ele precisa armazenar esse log porque ele vai controlar a quantidade de dispositivo, ele vai controlar o que você faz e ele vai pegar essas informações, muitos deles, talvez você não compartilhe aqui, mas vai ser compartilhada com alguma outra empresa ou lugar do mundo. Tá? Então é muito importante a escolha de um provedor de VPN seguro. E aí, se vocês perguntarem, poxa, mas vale a pena utilizar? 100%, tá? Essas são VPNs que eu tenho, que eu utilizo. Deixa eu até pegar aqui para demonstrar para vocês, para não deixar tudo para o final. Então aqui, por exemplo, estão vendo minha tela, né? Estão vendo minha tela? Sim. Então, beleza. Aqui eu vou, por exemplo, aqui eu estou acessando a internet sem nenhum provedor, tem IP normal, então aqui ele vai trazer Telesp, que é atual vivo. Então eu vou escolher aqui, ó. Eu tenho um cliente do NordVPN, vou me conectar aqui no Canadá. Automaticamente aqui, se eu atualizar o meu IP do meu navegador, tá? Não está na minha máquina. Quando o meu navegador ele já vai falar que eu estou em outro provedor totalmente diferente. Poxa, eu não quero utilizar o NordVPN para o serviço e vou para o serviço, outro serviço de VPN que eu tenho, que aqui também eu posso fazer a conexão, tá? Que é o SurfSark. Deixa eu pegar aqui. Ó. Vou conectar rapidamente no Brasil. Provavelmente ele me muda o IP novamente. Ó. Agora eu vou estar com outro endereço IP.
Então, teoricamente, se tivesse um bloqueio no X nesse momento, eu estaria acessando ele normalmente, seja por um servidor que está no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. Ah, eu poderia pegar outro servidor? Poderia. Cada provedor de VPN ele vai te trazer algumas coisas interessantes. Esse provedor, por exemplo, ele traz os vazamentos. Se a página já teve o vazamento cadastrado, se os meus dados podem estar em risco, se os bloqueios que é feito. Então, ele vai trazendo para a gente, cada um deles vai trazendo algo interessante relacionado. Então, assim, para ele fazer isso, ele precisa guardar log, mesmo que temporário, tá? Não existe ele guardar log. Um ponto interessante aqui, ó, estou pela uma VPN e vou acessar o site de um banco, por exemplo. Só corrigir aqui. Acesso normalmente. Tá? Ah, mas, cara, não importa. Se é o site do banco, se eu chegar aqui, trocar o meu país, colocar outro país, quero conectar nos Estados Unidos. Ele me conecta nos Estados Unidos. Se eu entrar novamente no Santander, ele vai acessar o Santander. Um ponto importante, sempre olhem aí, acessou o Santander normalmente, com cadeado, está protegido, está via VPN, saindo pela IP dos Estados Unidos. Tá? Então, isso aqui é uma VPN de uso pessoal. Então, muitas empresas não permitem que isso funcione dentro da própria empresa, até mesmo para evitar que o funcionário faça algum vazamento de dados, ou contamine, ou qualquer coisa do tipo. Tá? Ou mesmo utiliza aquilo para burlar as camadas de segurança impostas pela empresa. Então, aqui eu vou desconectar. Então, se eu desconecto aqui, volto para descobrir qual que é meu IP, possivelmente ele vai trazer o IP da Vivo. Normalmente, você viu que em 3 cliques você troca de país e IP de forma muito rápida. Ambos serviços são pagos, tem uns que são gratuitos, mas eu utilizo pago por questões bem objetivas e relacionadas ao trabalho, tá? Então, a primeira lição de hoje, né? Não existe navegação 100% anônima. Não tem como a gente ter 100% de anonimato na internet. Ou você vai ter log no provedor, ou você vai ter log no serviço de VPN, ou você vai ter log no serviço de contratação. Ah, mas se eu usar CPF falso, se eu usar documento falso, se eu fizer tudo falso, você ainda tem um ponto de conexão. Então, você sempre vai ter um ponto de conexão. Pode demorar, pode ser que nunca chegue, mas você não está 100% anonimizado dentro da sua navegação. Tá? Então, aqui, a primeira coisa que a gente fala, né? Cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Então é muito importante porque geralmente quem faz o convite para entrar dentro do nosso ambiente somos nós mesmos. Nós convidamos, nós trazemos, nós temos a curiosidade de clicar no link, de ficar pensando, puta, o que aquele QR Code faz? O que aquele link faz? Deixa eu clicar nele. Ah, não vai fazer mal. Então, no momento que você clica naquele link, pode acontecer alguma coisa, você pode fazer aí ser direcionado para alguma fraude ou qualquer coisa do tipo. Então, antes de clicar, antes de aceitar ou fazer qualquer coisa, tenha certeza. É muito importante isso. Essa parte bem básica de conscientização parece simples, mas a gente acaba muitas vezes caindo, tá? E aí, geralmente, quando você clica no link, vem o vampirinho que vai extrair os seus dados. A brincadeira do vampirinho é da extração de dados. Entendeu? Se você der um ok, ele passa perguntando se ele pode entrar. E aí você que dá o consentimento. Lembra aquele site que pediu sua geolocalização? Lembra o site que pediu as informações que você trafega, onde você está? Então, é isso que funciona. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou pegar aqui, ó. Se eu pegar, abrir aqui novamente. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou entrar aqui no Gmail. Eu clicando no Gmail para entrar aqui, ele vai abrir o meu Gmail normalmente, tá? Sai de lá por questões óbvias, troquei de IP. Então, nesse momento, o Google, minha conexão é anônima, não tem log, não tem informação nenhuma. A partir do momento que eu conecto numa VPN aqui, então vou pegar essa aqui, ó, vou conectar nos Estados Unidos. Legal. Vem aqui no Gmail, dá um F5 e volta. Acabou meu anonimato. O Gmail já sabe quem eu sou, já sabe qual que é o meu IP, já sabe qual é o serviço de VPN que eu estou usando, já sabe onde eu estou. Então, assim, não adianta nada você falar que vai utilizar uma VPN e utilizar qualquer serviço autenticado. Conectei no Google, conectei na Microsoft, conectei no Facebook, conectei no YouTube, no TikTok, eles têm todas as informações relacionadas a você, tá? Quando eu digo todas, é todas. Se eu vim aqui, ó,
Um gerador de cookie, se eu entrar aqui, deixa eu pegar aqui ó, o Google. Olha aqui a quantidade de cookie que ele tem sobre mim. Então, assim, acabou, eu estou autenticado. Ele já sabe quem eu sou, o que que eu estou fazendo. Olha os bloqueadores que eu utilizo aqui para não ficar aparecendo propaganda. Mesmo para VPN. Então, essa VPN ela é um túnel seguro para algum lugar até o momento que eu cliquei e aceitei. A partir do momento que eu cliquei e aceitei, deixei ele entrar. A partir do momento que eu deixei ele entrar, toda a minha navegação está sendo compartilhada com quem for. Então, assim mesmo por trás da VPN. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu estou atrás de uma VPN, ele não sabe quem eu sou. Na verdade, você é que não sabe quem você é, porque ele sabe até mais do que você. Comportamental, tudo isso está associado a algum modelo de machine learning que vai trazer isso de uma forma muito sadia para o provedor, tá? E aí a gente brinca, né? Onde está a sua assistente virtual nesse momento? A questão da Alexa, onde você colocou a sua Alexa? A gente está falando sobre privacidade. Então tem muita gente que põe a gente, ó, aqui a gente tem Alexa no quarto, na sala, mais de um ambiente. Então, assim, aonde tiver a sua Alexa, você tem um compartilhamento, um ponto de contato de compartilhamento. Eu digo qualquer assistente virtual, tá? Então, assim, existe um lugar que você pretende que ele seja, que você busca privacidade. Geralmente, muitas vezes, a segurança ela não vai combinar com a facilidade e com a inovação e com a flexibilidade. Você é obrigado a manter um perímetro. Então, assim, existe um lugar, o quarto é o seu lugar seguro, é o seu porto seguro. Vale a pena você ter um assistente virtual? É inegável quando você liga a sua Alexa, ao seu ar-condicionado, à sua luz, ao seu bebedor, sei lá o que você quer ligar. Não tem como dizer que isso não traz um benefício, não traz um momento de satisfação pessoal para nossa preguiça humana. Mas assim, você vai colocar realmente no quarto. Tem certeza disso? Você vai deixar ela ligada? Entendeu? Ah, não vou. Legal. Então, dependendo do que você for fazer, desliga. Ela está na sala, dependendo do que você for conversar, desliga. Ela é um agente de transmissão. Ela é um agente de transmissão. Se você abrir uma Alexa, ela não tem nada dentro. Ela é vazia. Então, assim, ela manda para ser processada fora. E aí você imagina amanhã que uma empresa compra a Amazon, uma empresa compra a Google, uma empresa compra. Porque, assim, a Samsung. Então, tudo isso que ele coleta é mandado para uma nuvem. A gente dá o consentimento, a gente permite que esse dado saia da gente e vai para algum lugar. Então, por exemplo, quando você muito tempo atrás aqui em São Paulo, você vai comprar uma água na farmácia, a pessoa quer seu CPF. Deu para que ela quer seu CPF? Ela vai cruzar isso e vai alimentar alguém. Você deu o consentimento. Ah, mas eu não quero. Muitas vezes você arrumava uma encrenca com a vendedora da farmácia que não queria fornecer o CPF. Entendeu? Então, isso acontece muito. Então, assim, tome cuidado onde você coloca a sua assistente virtual, porque ela pode ser um agente de transmissão. E muitas vezes ela é acionada por terceiros. Por que por terceiros? Se você tiver uma pessoa que tem Alexa em casa, outro tem Alexa, se falar Alexa, ela vai responder e vai. Tá? Então é muito comum que você, mas ela tem proteção de voz. Hoje a Amazon ela tem uma rede interna que funciona plenamente nos Estados Unidos, que você consegue fazer ligação por dentro da própria Alexa para outras pessoas que tenham Alexa. E fora do país, você consegue acionar a rede de câmeras, ela está integrada com o sistema da polícia, dependendo da cidade, então assim, está tudo interligado. Tudo pelo esse agente passivo que está em cima da sua cômoda, do lado da sua cama, onde quer que você escolha o lugar para ela. Então é muito importante você, se você quer privacidade, defina perímetro para ela. Defina o que você vai compartilhar, com quem você vai compartilhar, aonde vai ter. Poxa, eu tenho meu filho, eu vou colocar no quarto do meu filho. Poxa, ele é uma criança. Precisa de uma Alexa lá, entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente vai entender um pouquinho mais daqui a pouco os riscos, tá? E outro ponto importante, né, que geralmente é o pessoal questiona, mas não tem nenhum serviço de VPN gratuito. Aí a gente vai para aquela máxima do ser humano, né? Se você não confia no seu provedor, que você sabe aonde brigar, se você tem um Procon, consegue xingar, abrir um processo, você vai confiar num provedor que está no leste europeu, que está no paraíso fiscal, que está no outro lado do mundo? Aí você confia no que você quiser, é um direito seu. Então, assim, é a mesma coisa, né? Você não tem uma licença de antivírus pirateada, entendeu? Então, você está comprando step furado.
Então, assim, é uma escolha que a gente faz. Então, quero utilizar um serviço VPN, escolha o serviço, verifique se ele atende o que você precisa, verifica qual país que ele está. Então, se você entrar em qualquer site, então, se eu procurar aqui, por exemplo, Proton VPN, sei lá, chutar aqui, ó, serviço de VPN, ele vai ter VPN gratuita, vai falar o país, ele vai falar, tá vendo, ó, sediado na Suíça. Então, você vai conseguir saber um pouquinho mais, procura, verifica onde você vai colocar, aonde você quer a VPN, você quer a VPN na sua máquina, você quer a VPN no seu roteador, você quer a VPN no seu celular, você quer a VPN para poder ter aquele seu serviço de IP, TV IP que você quer, então você tem que escolher, porque tem vários locais, serviços, modelos, e assim, lembra que o seu provedor não vai saber, mas quem estiver lá na ponta vai ter os acessos que você tem normalmente, tá? E não existe café de graça. Então, é um ponto de atenção que a gente traz aqui, tá? Cuidado com o que você compartilha. Por que cuidado com o que você compartilha? Hoje, no momento que você acessa um site, para um minuto para olhar quais os cookies que você está compartilhando, sua localização, câmera, permissões de aplicativos. Poxa, eu estou baixando um aplicativo que ele vai fazer com a minha caricatura, mas ele quer acesso ao meu microfone. Ué, ele vai pegar a sua voz ou vai pegar a sua imagem? Sabe aquela máxima? Poxa, eu estava falando agora sobre o negócio, entrei no Facebook, entrei no TikTok, apareceu para mim, trouxe as informações. Como? Se eu não falei com ninguém? Provavelmente algum aplicativo que você instalou, você deu permissão para que ele escutasse o seu microfone e ele ficasse ativo em segundo plano. Tá? Então, sempre olhe isso. Outro ponto que está relacionado diretamente à nossa privacidade, né? Hoje a gente está vivendo um Big Brother real. Então, assim, é muito comum, tá? Existe esse site que chama Insecam, que ele tem mais de 74 mil câmeras cadastradas do mundo todo. Já tem processo fora do país, tem câmeras de quartos de criança que alguém configura e coloca na internet. Então, assim, você imagina, você entrar lá, ter uma criança, isso aqui é verídico, tá? Conseguir achar esse endereço aqui, desse quarto de criança, desse berço. Existe fotos de loja, então, assim, é totalmente aberto. Ou seja, por meio de invasão, por meio de credenciais. Então, eu vou colocar uma câmera, pô, vou lá na Santa Efigênia, compro uma câmera chinesa. Pode pôr. Você está entrando para mais um estatística de câmeras compartilhadas. Ah, mas por que você está falando isso? Cara, você não tem café de graça. Não tem como um fazer um preço X outro Y. Existe uma paridade. Então, assim, é muito importante você tomar cuidado. Vou colocar um dispositivo desse. Muitas vezes, esses dispositivos aqui, eles estão abertos, tá? Eles estão abertos e acessíveis em tempo real. Então, se eu pegar aqui agora, vamos começar já a brincadeira. Vou chamar o Thor aqui já, ó. Não é meu cachorro, não, tá? Chama Thor também. Ó, eu vou chamar o Thor aqui. Vou pegar um IP de câmera aqui, seja lá qual for. Vou fazer um hackzinho básico. Ó, já cheguei na página da câmera. Nem preciso falar de que país que é. Geralmente, quando você chega nesse nível, você vai pelo seu instinto hacker, tá? Tentativa e erro, que não dá para entender nada. Então, vou clicar no primeiro link. Lembrando que eu estou numa sandbox dentro com o Tor, executando o Tor. Estou dentro de uma câmera. Isso aqui é real, tá? Vou entrar aqui em outra. Outra. Deixa eu chamar 5 câmeras aqui. Mais uma. Isso aqui é o mercado. Isso aqui não sei o que que é. Tem mais um pra gente brincar. Isso aqui eu tô via Tor, então eu tô anônimo, tá? Para internet. Então, se você for ver aqui, ó, eu tô passando, saindo da minha máquina, indo para a Suécia, Alemanha, Alemanha, até o meu destino final, então eles não sabem quem eu sou. Então, é o primeiro ponto, é o que a gente chama de proxy chain, no modelo de ataque, onde você trabalha por camada de proxy. Então, é muito difícil de identificar. Então, aqui, ó,
Provavelmente tem umas que deixa até você configurar. Isso está aberto, olha lá. Melhorar a imagem para a gente, ó. Olha esse corredor aqui, ó. Que linda. Esse outro aqui é o quê? E isso tudo eu fiz a busca montando um script por um IA e rodando via Python, tá? Cheguei nesse nível de informação e aí você consegue chegar. Isso aqui é uma empresa, provavelmente. Geralmente o que muitas pessoas fazem, instala a câmera dentro de casa, põe aquela câmera, aquele bebê, ó. Isso aqui tem gente lá agora, tá? Se ele carregar aqui, ó, então é tempo real. Então você com acesso aqui você consegue ver aqui é o mercado. Aqui eu não sei o que que é, deixa eu ver o que se ele carrega. Aqui a gente está vendo uma empresa, o cara acabou de vir para cá, vai para lá, também posso escolher o tamanho da imagem, quer a imagem um pouquinho maior, eu não enxergo muito, então. Então, ou seja, cadê a privacidade? Então, assim, quem configurou, quem colocou a câmera, quem instalou, a empresa que instalou, porque assim, isso aqui tem que ser uma empresa, isso aqui não é uma residência. Isso aqui pode ser uma residência, pode ser uma empresa, um mercado, seja lá o que for. Aqui é um bar. Então, assim, quem colocou, sabe aquelas câmeras, vou colocar e instalar. Então, você coloca aquela velha, aquela máxima, né? Eu abro duas portas, uma para mim e uma para o inimigo. Então, a mesma coisa aqui. Deixa eu ver o que que esse cara vai abrir. Ó, o mercadinho não... Deve ser aqui, deve ser do outro lado do mundo. Não começou a trabalhar ainda. Esse aqui não tem vida, não. De madrugada ontem ele estava, hoje de manhã ele estava, agora ele está. Esse aqui vou falar para você. Puxado aqui, teoricamente já não passa ninguém. Isso é tudo usando IA. IA com script para fazer busca, o Zint, ferramenta de busca. Você cruza as informações, manda ela até mandar a página para você. Ela renderiza e traz para você tudo isso numa página web. Você imagina isso aqui dentro de um. Isso aqui não está carregando para a gente não perder muito tempo. Vou fechar aqui. Imagina isso aqui, ó. Quarto de criança. Isso aqui é ouro na internet. Isso é muito vendido na Dark Web. Tá? E a gente vai ver isso aí. Então, outro serviço que você consegue ver as câmeras, o Shoda, mas geralmente vem com senha. Então, você vai cair numa tela de autenticação. Mas aqui você consegue ver milhares de câmeras. Aqui tem a quantidade de câmeras IP. Tá? E aí a gente vai para a máxima, né? Puta, eu quero privacidade. Vou usar o Tor. Primeira coisa que a gente vem para a cabeça. Então, o que que é o Tor, né? Tor é um projeto que fala sobre navegação segura, com privacidade e anonimato, tá? Ele funciona, ele é um software que você conecta numa rede, no famoso The Only Router, que nada mais é do que uma rede Tor com vários pontos de conexão. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí você vai se conectando e você nunca, a pessoa do outro lado nunca sabe quem é você. Então você viu a diferença de uma VPN por uma rede Tor. Como funciona a rede Tor? A rede Tor, a partir do momento que eu conecto nela, ela já me cruza todo o caminho e não deixa demonstrar para onde eu estou. A VPN eu escolho o servidor que eu quero, o Tor não. Tá? Então aqui a rede Tor é composta por milhares de nós voluntários ao redor do mundo. Só sabe quem é você, o nó de entrada e o nó de saída. Tá? Então, o nó de saída sabe o que você acessou, o nó de entrada sabe quem você é. Então, assim, até para quem trabalha com ethical hacker ou perícia ou hackerismo, é muito complicado você descobrir quem está dentro de uma rede Tor. Por isso que é bloqueado em maioria das empresas, tá? Então, aqui a gente tem um modelo de uma rede Tor. Então, tem o Torcryte, que é o que vocês viram, conecto num ponto de entrada. Lá dentro, ele já faz um relay automaticamente e me manda para o destino. Então, o que que acontece nesse momento? Aqui, ele automaticamente faz isso aqui para mim. Ele pega a minha conexão, que é este navegador, me dá três saltos, né, três routes que a gente chama, até a entrega do destino final. Então, assim, esse cara aqui da ponta, se estiver fazendo uma análise, tiver um sniffer, tiver a polícia tentando descobrir quem eu sou, ele vai pegar o primeiro IP da Alemanha. Quando ele chegar aqui no meio, ele não vai descobrir quem eu sou. E existe outra forma ainda, deixa eu voltar aqui para o Tor, de eu deixar a brincadeira um pouco mais interessante, que é eu pegar o Tor e colocar para ele fazer o acesso randômico. Tá vendo aqui, ó?
Eu peço para ele, eu estou usando o DuckDuckGo, que já é um indexador de busca, não é o Google, é outro totalmente que não guarda nenhum tipo de informação. Então, eu vou jogar aqui Terra, por exemplo, só para carregar um site. A navegação dentro da Reditor às vezes pode ser um pouco mais lenta, tá? Bem mais lenta do que o normal, muitas vezes, dependendo do nó que você pegar. E aqui, ó, quando você clica na Reditor, você vai ver, ó, nesse momento eu saio da minha máquina, vou para a Suécia, Alemanha e Suíça. Quero um novo circuito. Automaticamente ele vai trocar para mim. Quero um novo circuito. Ele vai trocando, ó, Suécia, Estônia, aí foi para a Suécia, Bulgária, você pode colocar isso randômico. Então, provavelmente, dificilmente a pessoa lá na ponta vai conseguir ver quem é você, só que também para a sua navegação vai ficar muito prejudicada. E é assim que funcionam os ataques, tá? Grande parte dos ataques ATPs inteligentes, eles trabalham com proxy chain, não pode vir da Reditor ou não, mas ele trabalha com várias camadas de proxy. Então, quando você achar o primeiro ponto, você falar achei o culpado, na verdade, você achou o laranja que foi utilizado por um robô, por um worm, por um vírus, um malware, seja lá o que for, para se conectar e fazer o ataque. O ataque não partir dali, você pode ter a certeza disso, tá? E aí a questão do navegador Tor sempre utiliza com cautela, porque o Tor ele te abre duas portas também, tá? Ele te leva para o que você não consegue ver em navegadores comuns, como a Deep Web e a Dark Web, tá? Dark Web é onde tem uma palestra também no YouTube minha, que a gente no momento lá a gente viu venda de carne humana, venda de drogas, pedofilia, vídeos de crianças, imagens de câmera, tá lá, tá no YouTube. Então você consegue com o Tor fazer a navegação. Ah, não consigo, consegue. Hoje um pouco mais do que antes. Então se eu pegar aqui, ó, sites Onion, pelo amor de Deus, tá? Não reproduzam isso em casa, porque você pode clicar e você ser contaminado ou ser invadido. Tá? Lembrando que aqui eu estou no sandbox, eu estou dentro de uma estrutura protegida, são máquinas autodestrutíveis, então aqui eu vou procurar sites.onion e aqui ele vai me trazer. Eu posso cair no site? Geralmente os sites de convite de venda de pedofilia, de carne humana, seja lá o que for, são convites, você não consegue entrar por uma busca simples como essa, você tem que ser convidado para fazer parte. Geralmente você utiliza três camadas de proxy. Você conecta do Tor você vai para outro lugar, do outro lugar você vai para outro lugar. Tá? Então, esse é o risco de você usar o Tor. E uma coisa muito importante, vocês viram utilizando a VPN lá, não viram? Na VPN eu não acessei o banco. E se eu tentar acessar o Santander daqui? O que, que vai acontecer? Ou tentar acessar o Itaú? Ou melhor, o Bradesco? Se acertar, vai, né? Todos eles não vão aceitar a conexão a partir de uma rede Tor. Por padrão, todas as empresas bloqueiam chamadas diretamente da rede Tor, porque sabe que o que vem dali, geralmente, grande parte dos acessos é de hacker ou de grupos hackers tentando fazer algum tipo de invasão. Tá? Então aqui, ó, nenhum dos sites consegue abrir. Isso é uma tela provavelmente da Akamai ou da Cloudflare, que já bloqueia diretamente o site, nem deixa abrir. Tá? Ele só dá um ticket de erro, fala que o site está indisponível. E se a gente fizer o mesmo acesso aqui, ó, vou pegar aqui, ó, a gente está usando a nossa VPN lá, ó. Vamos lá ver se a gente está usando a nossa VPN. Vamos pegar uma VPN aqui qualquer. Vou pegar essa aqui. Vamos para os hermanos, vamos para a Argentina. Conectei na Argentina. Vou abrir aqui o Santo. Deixa eu ver aqui se mudou o IP realmente no meu navegador. Vou aqui para o Santander. Abriu normalmente. Essa é a principal diferença. Quando as pessoas falam, usa o Tor para você ter privacidade, você até vai ter. Mas grande parte do mundo não vai deixar você acessar o site deles. Se eu acessar o Itaú, o Bradesco, já não acontece com uma VPN, porque ela é não categorizada como uma rede de risco, nem maliciosa, nem possivelmente utilizada para ataque. Essa é a principal diferença entre o Tor e uma VPN, tá? E aí a gente vem. Aqui é para vocês que eu mostrei para vocês, ó.
vídeo de pornografia, tá? Infantil. Você escolhe, forma segura, aceita Bitcoin, Bcash, Dash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Monero e muitas outras formas. O que você quiser, idade, cor, tamanho. Geralmente, quando eu encontro um site como esses, eu denuncio, tá? Então, já denunciei esse também. Tem um órgão mundial que faz esse tipo de trabalho, mas ele muda de endereço. Então, é praticamente inútil até a denúncia. Então, aquela foto, aquela câmera da criança no berço vale ouro dentro da Dark Web, tá? E aí a gente tem também um projeto chamado Tails, que é um sistema operacional totalmente desenvolvido para a privacidade e anonimato do usuário, tá? Ele é frequentemente utilizado, ele utiliza a rede Tor nativamente, ele roda via VM, tanto que no site do projeto tem fala do Snowden, né, e do criador do Tor e muitas outras pessoas falando do projeto, mas é aquele mesmo cenário que eu mostrei para vocês. Você vai estar navegando com segurança, mas possivelmente diversos sites que você precisar acessar não vai funcionar. Por quê? Isso aqui funciona em memória. Então, na hora que você desligar o computador, ele funciona por boot por um pendrive, ele não armazena, não guarda nada. Desligou o computador, tem um vídeo no canal também sobre como usar, executar, a mesma coisa do Tor. Executou, acabou, desligou, as informações se perderam, não existe mais. Mas também o que você precisar fazer lá, você não consegue salvar em disco, a não ser que você torne o disco persistente ou coisa do tipo, tá? Aí uma coisa muito nova chamada NOSTR, que é um protocolo descentralizado de rede social. Então, assim, vem muito forte, trabalhando com o conceito de criar uma rede peer-to-peer de criptografia e anonimato 100%. Então, eu não vou conseguir ser bloqueado, não vou conseguir ser questionado, não vou conseguir ver o meu conteúdo, nem da forma que eu fiz, porque eu não tenho ponto de conexão. Trabalha muito parecido com o Tor, tá? É um protocolo diferenciado, mas quem quiser conhecer o projeto também está aí. Já fiz lá, já criei meu usuário, eu estava brincando outro dia com ele. Tá muito embrionário ainda, mas já é uma coisa que vale a pena a gente dar uma olhada. Já se fala, inclusive, de protocolos de internet descentralizado, mas a gente sabe para onde a gente pode estar caindo se isso acontecer, porque a gente fala, a gente depende de uma intercomunicação em nível de diversos computadores ao redor do mundo. Você precisaria que todos falassem a mesma linguagem. Mas quem tiver interesse, eu recomendo consultar um pouquinho sobre o projeto e até mesmo o futuro de algumas comunicações ali relacionadas, tá? E aí a gente vai um pouquinho, que a gente falou no título da palestra, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre o que é um blockchain, que é uma tecnologia distribuída que permite armazenamento seguro e transparente de informações em uma rede. Tá? É uma tecnologia conhecida pela aplicação de criptomoedas, Bitcoin, só que assim tem diversas finalidades para o blockchain. Aí a gente fala um pouquinho de tokenização, que nada mais é o processo de converter um ativo físico no digital, tá? Bem simples, tá? Não me crucifiquem por isso. E aí a gente fala das criptomoedas, tá? Que aí é um dos pontos importantes, né? O principal ponto que foi criado o Bitcoin e as outras criptomoedas é a descentralização. Então, o que que acontece? Eu não sei quem é o dono dela, aonde ela está, quem controla ela, o que que acontece. Ela roda em cima do blockchain. Eu sei as transações que possivelmente aconteçam, vai depender do tipo da moeda ali. Eu posso saber se aquela carteira recebeu ou não Bitcoin, mas eu não sei quem trafegou, o que que trafegou, tá? Depende da moeda. E aí a gente vai falar um pouquinho depois do Drex, mas aí a gente passa pelo quê? As criptomoedas, né? Que nada mais é do que são as moedas que utilizam a tecnologia descentralizada, que eu já falei, o Bitcoin, que nasceu ali meados de 2008, e assim foi evoluindo depois, Ethereum, Monero, e aí assim, diversas moedas. E aí a gente tem o Bitcoin aqui, falando sobre o seu nascimento em 2008, do Satoshi Nakamoto, que ninguém até hoje sabe quem é, se existe, se é um símbolo, se é um matemático, se é o que se matou em 2011, mas é o que realmente está em alta. É uma moeda descentralizada, você não sabe quem é o dono, o que faz, a forma que faz, ou o que, que acontece dentro dela. Você sabe que ela tem picos, ela aumenta, ela não tem nenhum país que detém
o Bitcoin ele não pode ser gerado mais, ele tem uma limitação, ele é diferente. Existem diversos canais que falam, se você quiser amanhã ter uma liberdade financeira, você tem que ter o seu Bitcoin ou qualquer outra moeda que seja, mas você tem que ter um criptoativo que seja descentralizado, tá? A mesma coisa do Ethereum. A gente tem o mesmo processo, mas aí já é outro grupo, mas da mesma forma descentralizado. No Monero, para quem quer falar em privacidade 100%, o Monero é muito utilizado por grupos hackers, por grupo de ransomware, porque ele é totalmente anônimo, descentralizado, você não consegue saber nada sobre ele. É totalmente diferente do Ethereum e do Bitcoin. Tá? Então, assim, geralmente, quem mais utiliza são grupos hackers, grupos de ativistas, provavelmente grupos de governo, que você não consegue ter nenhum tipo de rastreabilidade, e é uma coisa totalmente anonimizada que ocorre no mundo. E aí a gente cai para o nosso famoso Drex, tá? De uma forma muito diferente, o Drex, ele tem um dono, ele tem um banco central. Então, assim, o que que acontece quando tem um dono do dinheiro, né? Eu vou trocar, eu vou parar. Existe aquela máxima, naquela diversos podcasts, discussões. Ah, o Brasil vai parar de imprimir dinheiro. O Brasil vai fazer isso. O Drex chegou para acabar. Na verdade, a gente foi um pouco inocente, que isso já começou na época do Pix, né? Eu vim aqui na época do Pix, a gente já começou. Quando a gente começou a utilizar o Pix de forma des- desfreada, ou seja, sem nenhum tipo de controle, você muniu o governo de todo tipo de informação para quem você compra, de quem você vende, de quem você recebe, para quem você manda. Tá? O Drax, ele é um CBDC do Banco Central, existe o site deles falando fase de entrar entre 26 e 27, mas assim, o principal ponto que eu trago, eu não vou entrar nos benefícios dele ou malefícios relacionados, mas eu trago pequenas pinças de atenção, pequenos pontos de atenção, né? Quais os riscos de uma moeda controlada por um Estado, seja ele que hoje é administrado por quem for, não importa quem está no primeiro na cadeira, ele é do Estado, então assim, eu dou poder absoluto para o Estado, dou controle financeiro e rastreabilidade fim a fim. Se você falar de um programa social onde o governo dá o dinheiro para a pessoa, ele quer saber o que a pessoa faz com o dinheiro, perfeito. Agora para o trabalhador, que está lá ralando, trabalhando, dois, três, quatro empregos, ou tem o seu emprego, ou tem a sua informalidade ou não, não importa, vai ter o controle financeiro? Para quem eu vou gastar, como eu vou gastar e por que que eu vou gastar? Rastreabilidade fim a fim. Isso me remete àquela cena do filme do, novamente, Tropa de Elite, que o cara vai subir no morro com gás nas costas. O cara, ô, 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 quem que você comprou esse gás? Ah, do fulano. Não, não, desce lá e compra do seu fulano. Não, não, compra do seu fulano. Por quê? Eu tenho um controle total, tenho um controle financeiro, eu tenho rastreabilidade. Então você compra de quem eu quero, eu vendo para quem você quer. Ah, mas você está falando, você tem certeza? Não é porque eu tenho certeza. A partir do momento que você tem o controle total sobre uma moeda emitida, você tem toda a visão do que acontece, você sabe, inclusive, do pagamento de imposto que vai acontecer na fonte. E assim, não muito tempo atrás, aqui a gente fala, trazendo do Pix, né? Que o governo falou recentemente. Receita Federal passa a monitorar transferências feitas com Pix. Beneficiário do Bolsa Família gastam 3 bi em bets em agosto. Apostas online. O governo analisa dados e pode proibir o uso. Calma aí, como é que ele está analisando o dado? Então, ele sabe para quem eu recebi, como eu recebi, para quem eu mandei, de onde eu mandei, por quê? O Pix faz isso, né? O Pix hoje tem um identificador, ele tem uma chave. Então, você imagine se, na visão de uma moeda digital. O maior medo que eu trago, principalmente, é isso aqui. Para quem não é muito, para quem é muito novo, 1990, golpe do Collor, ele confisca a poupança de todo mundo, um monte de pai de família vai à falência, outros morrem, suicídio, e aí o governo que fez. Então, assim, é muito importante que a gente fique muito atento, tá? Às discussões que vão acontecer daqui em diante, relacionadas à nossa privacidade, relacionada ao Drex. O que que a gente vai fazer? O fim do real. Ah, vai acabar com o dinheiro físico, vai parar de dar custo. Será que o custo do país que está quebrando o país é emitir a moeda? É o valor do papel moeda? Entendeu? É muito importante esse tipo de visão, porque caso haja vai ter uma votação, vai ter sei lá o que para escolher o futuro, porque uns falam que acaba em 26, outros falam que acaba em 27, que não vai ter mais. O banco pode emitir, todas as agências bancárias estão lá.
Você fala em controle da criminalização, porque você, teoricamente, não pode comprar, mas, sei lá, o que você quer, perto de onde você quer ou longe do que você quer, você é obrigado a comprar por ali. Existe muita especulação ainda. Eu acho o ponto mais importante, e atenção, é isso aqui: poder absoluto, controle financeiro e rastreabilidade fim a fim. Então, assim, se tiver uma discussão, acompanhe, não seja omisso, olhe, entenda, compartilhem, procurem entender a quantidade de informação que tem na internet. Puta, tem muita informação, tem demais. Tem nego que fala que vende tudo e compra Bitcoin. Tem nego que fala vende tudo e compra ouro, compra dólar. A real é assim, quem confia num só não confia em ninguém. Então, assim, se você tiver um meio só, você não tem nada. Tá? Então, é muito importante que a gente fique atento ao Drex. É o meu ponto de atenção, que eu já trago, eu já falei isso em outro podcast, uma live que eu fui, referente à moeda digital. O mundo caminha para isso. Eu não vejo o dólar, por exemplo, acabando. Tem mais dólar fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, eu não vejo o dólar acabando por um bom tempo. Pode ser que aconteça. A China, um tempo atrás, fez um processo, uma imersão referente a isso, também não teve sucesso. Depois eles voltaram regrediram do projeto, mas é muito importante que a gente tenha atenção, tá? E aí, o que que a gente tem para o futuro, né? Ouro, dólar, criptomoeda. Aí eu faço uma brincadeira, né? Se a gente tiver uma guerra cibernética, que nem a gente tem agora da Rússia e a Ucrânia, o que que acontece? Então, assim, a gente fala que a Rússia vai acabar com os cabos submarinos, perder a comunicação do mundo todo. Para onde vai meu Bitcoin? Para onde vai as nossas moedas, as criptomoedas? Então a gente sempre brinca, né? Tem o físico e tem o virtual. Você escolhe o que você quer, tá? Então, eu não falo que A ou B é melhor, mas eu falo que você tem que analisar todos os vetores de risco. Se eu estiver no mundo muito bom, estaria assim, mas eu estou no mundo que está assim. Isso aqui é o melhor? Quando eu ponho uma moeda, não quero dizer que seja uma moeda só, mas isso aqui é o futuro, entendeu? Então é muito importante que a gente tenha uma noção do mundo que a gente está vivendo, relacionado à privacidade, aos riscos e a tudo que a gente está passando, que a gente pode sair da noite para o dia acordar, começar uma terceira guerra mundial. Como é que a gente faz? Entendeu? Ah, atacaram os cabos submarinos. Estamos sem metade da rede. Vamos para o Elon Musk, que é satélite, derrubaram o satélite, derrubaram o GPS, derrubaram. Então, assim, a gente entra no conceito de teoria do caos, que não é o fato aqui, não é a ideia de assustar ninguém, levar ninguém para esse caminho, mas é muito importante ali que a gente tenha uma visão, falar, poxa, talvez não aposto só meus cavalinhos no item A ou item B, tá bom? E aqui eu já fiz a demonstração do, do Tor, já fiz a demonstração da VPN. Só vou abrir aqui para vocês para não passar muito tempo da nossa live, tá? Peço até desculpa pela bagunça que teve no começo, ali a causa do Zoom que acabou travando. Deixa eu pegar aqui. Então aqui eu tenho o Tails, que é o que eu falei para você. O sistema operacional ele roda a partir de um pendrive. Aqui eu estou emulando ele numa máquina virtual. Então você escolhe para subir ele, ele sobe igual um sistema operacional Linux, um bootável, um live, né? A diferença é que ele já sobe já trazendo 100% conectado a uma rede Tor, você vai escolher, mas ele já vai te trazer lá conectado e provavelmente tudo anonimizado para que você possa fazer a navegação de forma tranquila. Lembrando, né? 100%, não existe 100% de anonimato na internet. Escolho o idioma, ele já configura o resto para mim, peço para iniciar ele, ele vai carregar o sistema operacional normal, como se fosse com Windows ou qualquer outro Linux Live. Subir o sistema operacional. Vou ver aqui só para configurar o vídeo dele para a gente poder visualizar o conteúdo. Então aqui, feito, deixa eu fechar.
Aqui ele fala se eu já quero me conectar a uma rede Tor, automaticamente, então ele já sobe conectado. Provavelmente aqui ele vai pedir para quando vai falar que eu estou conectado e pedir para atualizar. Então, automaticamente eu estou rodando no sistema operacional que roda em memória, não salva informação nenhuma, não fica nada persistente, mas ao mesmo tempo eu acabo tendo uma navegação limitada. Lembrando que se eu tentar fazer isso numa rede Tor, eu vou ter aquele mesmo, e aqui ele consigo até ver o circuito, aqui até um pouquinho maior. Aqui é o caminho que a rede Tor está fazendo dentro dele, a quantidade de nós existente que ele pode estar passando, cada um deles. Então é por isso que ele fala que é um projeto 100% seguro. E realmente é. Vou deixar ele aqui. Feito. Eu acho que agora chegamos ao final.